A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina que todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão na luz e são filhos da luz. E aqueles que estão no mundo sem o conhecimento de Deus, eles estão nas trevas e são filhos das trevas. A palavra de Deus ela nos ensina aqui na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, verso 8, dizendo: Outra hora erais treva, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Procurai discernir o que é agradável ao Senhor. Não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas. Observe bem, a palavra de Deus está sendo dirigida aqui num primeiro momento a um povo, a uma igreja recém-convertida. Pessoas que saíram das trevas e vieram para a luz do Evangelho. Portanto, a exortação que você lê no capítulo 5 é para que o povo de Deus não volte às obras do pecado. Porque a palavra mostra que aqueles que permanecem na fornicação, no adultério, no pecado em si, esses atraem para si a ira de Deus. Então você observa que a palavra de Deus está dizendo: outra hora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. A palavra está exortando que nós devemos, uma vez que a nossa vida foi transformada, está sendo transformada pelo Senhor Jesus Cristo, pela luz do Evangelho que Ele nos deu, então nós devemos andar como filhos da luz. E de que forma que isso vai acontecer? O primeiro passo é nós abandonarmos as obras infrutuosas das trevas. E quais são essas obras infrutuosas das trevas? O ódio, as brigas, a mentira, a fornicação, o adultério, a avareza, a idolatria, o pecado em si. E devemos praticar o fruto da luz, que consiste em bondade, justiça e verdade. Então, só por aqui você já entende que o fruto das trevas é o oposto, porque o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Então, significa que o fruto da mentira é maldade, injustiça e mentira. E observe que a palavra do Senhor, ela continua nos dizendo: procurai discernir o que é agradável ao Senhor. Muitos cristãos hoje estão caminhando nas trevas, porque eles estão ignorantes quanto àquilo que é a vontade de Deus. Eles não estão buscando discernir a vontade do Senhor e estão caminhando segundo o curso deste mundo, nas obras das trevas ainda. Mas a palavra de Deus ela está dizendo: não sejais participantes das obras infrutuosas das trevas, antes denunciai-as. Pois o que eles fazem em oculto até o dizê-lo é vergonhoso, mas tudo que é condenável é manifesto pela luz, pois é luz tudo que é manifesto. Então observe que o Espírito Santo ele está nos orientando na palavra que nós não devemos ser participantes com aqueles que andam nas obras das trevas. Antes nós precisamos denunciar as obras das trevas. Observe que o cristão não pode se calar. O cristão precisa denunciar o pecado. E o denunciar não consiste em julgar, mas nós precisamos mostrar o que é o pecado. E uma vez que nós fazemos essa nossa obrigação,
se a pessoa não se converteu, o julgamento dela será com Deus, porque nós não temos esta vez de julgar ninguém, mas temos a obrigação de denunciar abertamente o pecado. E veja que a palavra de Deus está dizendo que o que essas pessoas fazem em oculto, até a gente dizer é vergonhoso, de tanta abominação, e como de fato. Mas a palavra está mostrando que tudo é manifesto pela luz. Então, o que muitas pessoas hoje estão vivendo ocultamente no adultério, na idolatria, na avareza, na prostituição, no amor ao dinheiro, na mentira. Mas se elas não se arrependerem, tudo isso será manifesto pela luz no dia do juízo de Deus. E então elas sofrerão a pena da vergonha eterna. E aqui a palavra de Deus ainda nos diz, verso 14 do capítulo 5 de Efésios: Desperta, ó tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando você lê Colossenses capítulo 2, do verso 11 ao 15, você vê que a palavra de Deus nos mostra que o homem, a mulher, o ser humano em si, quando está longe de Deus, ele está morto por causa dos pecados. Então aqui a palavra está dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo brilhará para ti, Cristo te esclarecerá, a luz do Evangelho vai resplandecer em sua vida, e você vai ter vida e vida em abundância. Então veja que Deus está chamando a conversão. E a palavra continua dizendo: vede, pois, cuidadosamente como andais, não como tolos, mas como sábios, tirando o bom proveito do período presente, porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas procurai procurai conhecer a vontade do Senhor. Veja mais uma vez a palavra de Deus nos convidando. No primeiro momento, aqui no verso 8, a palavra diz: andai como filhos da luz. Depois a palavra diz: procurai discernir o que é agradável ao Senhor, no verso 10. E agora aqui no verso 17 está dizendo: não sejam insensatos, mas procurem conhecer a vontade do Senhor. E a palavra continua dizendo: não vos embriagueis com o vinho, que é a porta para a devassidão, mas buscai a plenitude do Espírito. Falai uns aos outros salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor em vosso coração, sempre e por tudo dando graças a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que nós, discípulos de Jesus, precisamos andar cuidadosamente, remindo o tempo. Os dias são maus. Nós não podemos nos deixar levar pelas coisas dessa vida, pela embriaguez, pela devassidão. Antes nós precisamos discernir a vontade do Senhor e colocar em prática, e tendo na nossa vida, no nosso dia a dia, cânticos espirituais, salmos, hinos, para que nós possamos estar cheios do Espírito, cheios da luz do Senhor, sermos verdadeiramente filhos da luz. Amém? Glória a Deus. Quando nós abrimos aqui, irmãos, a nossa Bíblia, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 8, verso 12, diz assim: de novo Jesus lhes falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Veja que Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Então, quando a pessoa está em Cristo, ele está na luz. Porque quando Deus começa a criar todas as coisas, lá em Gênesis 1, Deus disse: haja luz. Até então o mundo era vazio, as trevas cobriam a terra, e Deus disse: haja luz. E veja que agora Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas.
mas terá a luz da vida. Veja que uma pessoa que está na luz, ela vê o buraco. Ela não vai pisar no buraco, ela não vai cair no buraco, porque ela está vendo o buraco, ela está vendo o perigo, ela vai desviar. Agora, quem está em trevas caminha para a perdição. Que Deus tenha misericórdia. E quando nós abrimos aqui, irmãos, a palavra, em João capítulo 3, verso 17, diz assim: Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, para julgar ou condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento ou condenação. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois quem faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam demonstradas como culpáveis. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Então observe bem, meu irmão e minha irmã. Deus enviou Jesus ao mundo não para condenar o mundo, não para trazer condenação. Observe que só o fato de Jesus ter vindo ao mundo, ele já trouxe juízo. Ele trouxe o juízo de Deus, mas ele não veio condenar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Porém, a palavra está dizendo: quem não crê já está julgado, já está condenado, assim como o príncipe deste mundo já foi julgado e condenado. Satanás já foi julgado e condenado. Ele é o nosso adversário. Mas Jesus está dizendo: eu vim para salvar o mundo. Mas aquele que não crê em mim já foi julgado e condenado. Então observe que a responsabilidade é pessoal. A palavra está dizendo que o julgamento é este, a condenação é essa, aqui no verso 19. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Lá em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Então a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. E observe que aquele que odeia a luz é porque ele anda no pecado. Ele quer somente as obras do mal. Mas aquele que ama a luz, ele faz as obras de justiça para que todos vejam. Ou seja, ele não tem nada a esconder, porque as suas obras são feitas em Deus. E ele verdadeiramente é um filho de Deus e não passa pela condenação. Irmãos, nós precisamos meditar nessas palavras, porque Deus, ele quer a nossa salvação. Como você viu ali, será condenado aquele que não creu. Aquele que creu, a luz do Evangelho, a luz de Cristo, ou seja, o próprio Cristo, transforma a vida deste homem e desta mulher. Quando nós abrimos aqui, irmãos, a nossa Bíblia, em Romanos capítulo 13, verso 11, a palavra diz: tanto mais que sabeis em que tempo vivemos, já chegou a hora de acordar, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando abraçamos a fé. A noite avançou e o dia aproxima. Portanto, deixemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. Como de dia andemos decentemente, não em orgias, nem em devassidão, ou bebedeira, ou libertinagem, rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus. E não procureis satisfazer as obras da carne, os desejos da carne. Observa que novamente a palavra de Deus está nos exortando. O tempo está chegando. Que tempo é este? O tempo da vinda do Senhor. O tempo em que Jesus voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, e o mundo sofrerá o juízo final de Deus. Então a palavra está dizendo:
chegou a hora de acordar. Observe que lá em Efésios 5,14 a palavra diz: levanta, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Mais uma vez a palavra diz: chegou a hora de acordar. A nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Veja que ponto importante essa palavra abraçar a fé. Observe que a palavra hebraica para a fé é emuná e significa, vou fazer uma ilustração aqui, quando uma pessoa está se afogando, imagine uma pessoa se afogando num rio, numa piscina, e alguém joga para ela uma boia. O que ela vai fazer? Ela vai agarrar aquela boia no intuito de salvar a sua vida. Então, a palavra fé, abraçar a fé, significa literalmente você agarrar com força, no sentido de salvar a sua vida, salvar a sua alma. Então, a palavra está dizendo que a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai passando e o dia está chegando. É preciso abandonar as obras das trevas. Muitos que estão em Cristo, que aceitaram Jesus, que estão na igreja, ainda estão nas obras das trevas. Se eles continuarem, eles ficarão perdidos para sempre. A palavra está dizendo: é hora de acordar. Abandonar as obras das trevas, vestir a armadura da luz. Andar de dia decentemente, não em orgia, não em bebedeira. E a palavra diz: vestir do Senhor Jesus e não satisfazer os desejos da carne. Irmãos, isso é muito sério. O tempo está chegando, mas muitas pessoas estão vivendo num desenfreamento, como se não houvesse o juízo de Deus. Mas Deus trará julgamento. E a palavra está dizendo: vós sois filhos da luz, andai na luz. E quando lemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 4, diz assim: vós, porém, meus irmãos, não andais em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como ladrão. Pois todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Preste atenção. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos a exemplo dos outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem dorme, dorme de noite. Quem se embriaga, embriaga de noite. Nós, pelo contrário, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da couraça da fé e da caridade e do capacete da esperança da salvação. Portanto, não nos destinou Deus para a ira, mas sim para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, a fim de que nós, na vigília ou no sono, vivamos em união com Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então observe, irmãos, nós precisamos andar na luz. Nós somos filhos da luz. Cristo é a luz do mundo. Quem andar com Ele não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a palavra de Deus está dizendo: Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas sim para a salvação. Amém? Então eu quero dizer para você, a palavra de Deus, ela mostra que não há um meio termo. Há os filhos da luz e os filhos das trevas. Se a pessoa fica dividida, ela já está nas trevas. Porque o Senhor Jesus disse que aquele que não ajunta com Ele, espalha. E aquele que não está a favor dele, está contra Ele. Então a palavra disse: eu não vim trazer julgamento ao mundo, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Mas todo aquele que não crê em Jesus, no Filho unigênito de Deus, já está julgado e condenado. Então não há um meio termo.
É preciso que o ser humano tome uma decisão de qual lado ele está. Se é do lado da luz ou do lado das trevas. Mas a palavra de Deus está dando a oportunidade. O Espírito Santo está falando. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Eu peço a Deus que vos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, ajudem-me a divulgar esta mensagem. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se aí no canal, deixe seu comentário, seu like. Eu faço essa obra por amor ao Evangelho, segundo o chamado de Deus na minha vida. Eu sou um servo de Deus a serviço da obra de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.